Boa tarde, todo mundo me escuta bem, né? Que feliz a gente mais um encontro aqui juntos e juntas, né? Vai ser um caminho muito legal. Só para a gente retomar um pouco o que foi o nosso último encontro. Primeiro que foi o primeiro, né? Então, o primeiro sempre tem aquela expectativa do que a gente espera. O que a gente vai buscar nessa formação, né? O que a gente vai ouvir? Quem são essas pessoas? Quem vai estar comigo, assim? Hoje a gente já está num lugar diferente. Hoje a gente sabe, mais ou menos, né? Mesmo que através de uma tela, mas a gente sabe quem são essas pessoas, a gente já sabe que caminho que a gente vai percorrer. O caminho, ele é uma surpresa ainda, né? A gente vai se surpreender com muitas coisas. Mas a gente já sabe a direção que a gente vai seguir, assim. Então, hoje estamos aqui, cada um e cada uma, muito mais maduros no nosso processo de formação. E isso é muito interessante. No nosso primeiro encontro, então, a gente falou sobre consciência e construção da pessoa. Então, a gente falou do que era assessoria, a identidade do assessor, o papel do assessor, os tipos de assessoria, todas essas coisas fizeram a gente refletir aí, desde fevereiro até hoje. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse conhecimento que aproxima, né? A figura desse assessor mais próximo do jovem. E para isso a gente precisa entender que jovem que é esse, né? Como que faz isso, assim? Então, o convite para esse encontro hoje é a gente aprofundar um pouco mais. E aí fica de convite, meu particular, que a gente abra o coração, que a gente pense, né, enquanto a gente estiver refletindo, o Boran estiver falando, e a gente participando no chat, que a gente tente lembrar da nossa realidade, sabe? Os perfis, os grupos, né, os movimentos de juventude que estão presentes no nosso cotidiano e como que a gente se relaciona com eles, né? Qual que é a minha relação com essa juventude da igreja, né? E aí, de oração, eu escolhi um texto do Rubem Alves para a gente começar bem esse momento nosso. Havia um homem muito rico, possuidor de vastas propriedades, que era apaixonado por jardins. Os jardins ocupavam seu pensamento o tempo todo, e ele repetia sem cessar: o mundo inteiro ainda deverá se transformar no jardim. O mundo inteiro deverá ser belo, perfumado e pacífico. O mundo inteiro ainda se transformará num lugar de felicidade. Suas terras eram uma sucessão sem fim de jardins. Jardins japoneses, ingleses, italianos, jardim de ervas, franceses. Era um trabalhão cuidar dos jardins. Mas valia a pena. Valia a pena a alegria. Era alegre. O verde das folhas, o colorido das flores, as variadas simetrias das plantas, os pássaros, as borboletas, os insetos, as fontes, as frutas, o perfume. Sozinho, ele não daria conta. Por isso, anunciou que precisava de jardineiros. Muitos se apresentaram e foram empregados. Aconteceu que ele precisou fazer uma longa viagem. Iria a uma terra longínqua comprar mais terras para plantar mais jardins. Assim, chamou 3 dos seus jardineiros que contrataram: Paulo, Hermógenes e Boanerges. E lhes disse: vou viajar. Ficarei muito tempo longe e quero que vocês cuidem de 3 dos meus jardins. Os outros, já providenciei quem cuida deles. A você, Paulo, eu entrego o cuidado do jardim japonês. Cuide bem das cerejeiras. Veja que as carpas estejam sempre bem alimentadas. A você, Hermógenes, entregue o cuidado do jardim inglês, com toda a sua exuberância de flores pelas rochas. E a você, Boanerges, entregue o cuidado do jardim mineiro, com romãs, hortelãs e jasmins. Ditas essas palavras, partiu. O Paulo ficou muito feliz e pôs-se a cuidar do jardim japonês. O Hermógenes ficou muito feliz e pôs-se a cuidar do jardim inglês. Mas o Boanerges não era jardineiro. Mentira ao se oferecer para o emprego.
Quando ele viu o jardineiro, ele disse: cuidar de jardins não é comigo, é trabalho demais. Trancou então o jardim com um cadeado e abandonou. Passados muitos dias, o senhor dos jardins, ansioso por ver seus jardins, chamou. O Paulo, feliz, mostrou-lhe o jardim japonês, que estava muito mais bonito do que quando recebeu. O senhor dos jardins ficou muito feliz e sorriu. Veio Hermógenes e lhe mostrou o jardim inglês, exuberante, de flores e cores. O senhor dos jardins ficou muito feliz e sorriu. Aí foi a vez do Boanerges, e não havia forma de enganar. Ah, senhor, preciso confessar, não sou jardineiro. Os jardins me dão medo. Tenho medo das plantas, dos espinhos, das tartarugas, das aranhas. Minhas mãos são delicadas. Não são próprias para mexer com a terra, essa coisa suja. Mas o que me assusta mesmo é o fato das plantas estarem sempre se transformando. Crescem, florescem, perdem as folhas. Cuidar delas é uma trabalheira sem fim. Se estivesse no meu poder, todas as plantas e flores seriam de plástico e a terra seria coberta com cimento, pedras e cerâmica, para evitar a sujeira. As pedras me dão mais tranquilidade. Elas não se mexem, ficam onde são colocadas. Como é fácil levá-las com esguicho e vassoura. Assim, eu não cuidei do jardim, mas o tranquei com cadeado para que os traficantes e vagabundos não invadissem. E com essas palavras, entregou o senhor dos jardins a chave do cadeado. O senhor dos jardins ficou muito triste e disse: esse jardim está perdido. Deverá ser todo refeito. Paulo, Hermógenes, vocês vão ficar encarregados de cuidar deste jardim. Quem já tinha jardins, ficará com mais jardins. E quanto a você, Boanerges, respeito muito o seu desejo. Você não gosta de jardins. Vai ficar sem jardins. Você gosta de pedras, pois é de hoje em diante você quem irá cuidar das pedras da minha pedreira. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes de qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido de dentro da alma. Quem não tem jardim por dentro, não planta jardim por fora, e nem passeia por eles. Rubem Alves. Então, é com essa leitura, né, com essa provocação, que eu passo a palavra para o Boran e que a gente tenha um bom encontro e que a gente se divirta muito aqui, partilhe, aprenda muito. E a gente segue aí, tá bom? Todo mundo bem-vindo, bem-vinda. Tá todo mundo bem, né? Saudável, família, então tá tudo certo. Com você, Boran. Tudo bem, gente? Uma alegria estar com vocês de novo. Acho que você está fazendo algo assim que eu não vejo em nenhum outro lugar. Muito interessante. Em vez de organizar um live, vocês organizaram um curso já com 5 encontros durante o ano. Então, eu acho que é super interessante. Não vejo outras pessoas fazendo isso. E isso tem a vantagem assim, que no decorrer deste ano, vocês têm tempo assim, para assimilar as coisas, para confrontar com sua realidade, sua experiência, e ir aprofundando também, lendo, estudando. Bom, então aqui vai ser mais um outro encontro, né? E esse encontro vai ter bastante conteúdo, né? Então, seria bom quem puder também anotar as coisas, é importante, porque você anotando, claro que vamos também gravar, né? Mas já estamos gravando, mas também o fato de você anotar, isso é muito bom para você lembrar. É uma maneira também de fixar as ideias na cabeça. E vamos ter momento também de
quando vocês podem colocar coisas no chat, no decorrer desse tempo, e Nayara, acho que Nayara que vai comentar depois, e vamos ter um momento também onde vocês podem, podem fazer perguntas, podem fazer comentário. E eu gostaria muito também de escutar as ideias de vocês, né? Então, para iniciar, eu preciso dividir a tela aqui. Vamos ver agora se... Bom, vocês vão ver agora. Não encontrei. Bom, então esse curso é uma proposta de formação processual com assessores e assessoras e futuros assessores de juventudes. E são 5 encontros, né? E agora nós estamos no segundo encontro. E o tema, conhecimento que se aproxima. Eu mudei a formulação, porque a formulação que a gente fez no início é muito abstrato, difícil saber o que significa. Então, aqui a nova formulação. A missão do assessor adulto é de formar jovens que são líderes. Então, esse é o nosso tema hoje. Fica mais claro do que vamos falar. Então, aqui você tem, a gente tem um livro, quase tudo que eu vou falando aqui está no livro, e vocês compraram o livro no início, e depois a pandemia piorou, e vocês não conseguiram ainda distribuir o livro. Acho que é uma... Cícero estava me falando que agora que parece que vai melhorar um pouco, mas depois ela vai explicar como ela vai conseguir distribuir. E outra coisa, eu passei para vocês um outro texto, outro livro, que é um documento, que é a leitura obrigatória para quem trabalha com a evangelização da juventude no Brasil. Então, esse documento aqui. Então, vocês não podem reclamar que não tem, porque nós passamos, acho que eu passei para vocês hoje, né? Então, esse é o documento 85. Tem 2 capas, porque são 2 edições. Aqui é a edição das Paulinas e aqui é a edição do CNBB. Então, o documento é conhecido popularmente como 85. Documento 85. Então, esse é o livro importante você estudar, porque esse é o livro assim, que foi mais divulgado, mais vendido, mais popular, talvez, de toda a história, sobretudo em termos de juventude, do trabalho da CNBB, da Igreja do Brasil. Então, você não pode trabalhar com juventude e não conhecer. Tem muita coisa boa lá. Agora, a edição em espanhol, do mesmo livro, né? O animador adulto, o assessor adulto, o jovem. Eu coloquei aqui porque eu vou usar a capa. Então, aqui você tem, nós estamos falando aqui, nesse curso, estamos falando de 2 pessoas. Que o assessor adulto e aqui o coordenador jovem. Então, qual o papel de cada um?
Isso é fundamental. A gente tem que esclarecer qual a função, qual o objetivo, qual o trabalho de cada um, senão dá confusão e a coisa não funciona. É difícil saber aqui quem é o jovem, quem é o adulto, né? Mas isso porque aqui dá a impressão que é o jovem, né? Que pode ser, porque é mais forte. E aqui a imagem, então, qual a função? Essas duas pessoas, qual a função? Você tem diferentes imagens. Nós falamos na última sessão, uma comparação do professor adulto com o técnico de um time de futebol, né? Então, o técnico não entra no campo para jogar, mas sem ele você não ganha campeonato. Ele tem experiência, sabe, pode ajudar com outros, sabe fazer a leitura do jogo, assim por diante. Outra imagem é escalando montanha. Então, você está escalando uma montanha, né, e você tem um guia. Você está junto com outras pessoas. Por que o guia é importante? Porque ele conhece a montanha, tem experiência, e de repente tem uma tempestade, começa, dependendo do país, tem neve, você pode ter muito problema, né? E se você precisa ter alguém com experiência, senão você pode não descer da montanha. Então, aqui vamos começar. Então, o primeiro ponto aqui, nessa sessão hoje, é de os jovens como protagonistas. Então, esse é o grande tema hoje. Então, os jovens que são protagonistas. Então, a primeira coisa que nós precisamos levar em conta, que tipo de jovem queremos formar. Aqui, entre vocês, você tem jovens, você tem coordenadores, você tem adultos, assim por diante, né? Então, todos são diferentes funções. Mas o coordenador e o adulto, uma questão fundamental é responder a essa pergunta. Que tipo de jovem? O áudio diminuiu, Padre Jorge. O áudio não está perfeito. Deixa eu ver, então, se está melhorando. No início estava, há uns 3 minutos é que diminuiu. Está abafado. E agora está abaixo também? Para mim, o Ainda. áudio tá Pra mim bom. tá normal. Para mim, tá normal. Então, Tá. é porque eu estou sem fone de ouvido, vou colocar. Se tiver Ok, problema, tá. me avisa, né? Então, que tipo de jovem formar? Você tem duas opções. O assessor adulto ou como jovem coordenador também. Você pode formar jovem assim que só sabe dizer amém, independente, que não tem iniciativa, né? Uma pessoa assim sem muita personalidade, que não sabe pensar. Ou você pode formar um jovem que tem personalidade própria, que toma iniciativa, que é líder, né? Agora está funcionando. Estão escutando? Está ok, está ótimo, perfeito. Que tipo de jovem formar? Então, você tem essa opção. Ou você quer formar jovem que é seguidor, ou você quer formar um jovem que é líder. E a opção que a gente faz... Será que o Gleison e o Renato... Como? Que a gente quer formar um jovem assim, que madura, que tem personalidade, que sabe pensar por si. Só um jovem assim, nós acreditamos, a gente pode dizer que é feito a imagem de Deus. Então, essa é a primeira coisa, que é o assessor, porque você tem assessor que quer formar filhinhos, né? Me lembro uma vez, falando com o grupo de jovens, e perguntei qual o maior problema de vocês aqui. E os jovens responderam, o nosso maior problema aqui é teologia.
E perguntei, mas como que é teologia? Os tias e as tias que querem tomar conta da gente, né? E não deixa a gente crescer. Outro, então, corresponsabilidade. Então, não tem um... Me lembro o João dizendo uma vez, muito frequente, falava meu grupo, mas não é seu grupo, nosso grupo. Então, a gente trabalha em conjunto, somos corresponsáveis. Outra é o jovem coordena. Então, é que, se você quer formar jovens que têm responsabilidade, que tem liderança, tem que ser, você tem que colocar o jovem em situações onde ele exerce responsabilidade, onde também ele coordena, e onde ele pode cometer erro e aprender com o erro. Outro, aí o assessor adulto, porque a gente está falando do assessor adulto, né? O assessor adulto fica em segundo plano. Se ele fica falando o tempo todo, se ele toma toda a iniciativa, né? Então ele não deixa o jovem crescer. Então ele tem que ficar em segundo plano, o jovem que é o protagonista. E para isso, então, o assessor tem que se policiar. Porque nós temos uma tendência, inclusive, nós temos uma tendência, assim, de falar primeiro, de não, né, ficar sempre no centro das coisas. Então, tem que se policiar, tem que se disciplinar. Porque se você tem o assessor que fala o tempo todo, que depois toma iniciativa, que se ele é dono da verdade, depois o passado da juventude não cresce. A pessoa não se motiva, a pessoa vai embora. Isso significa que também tem que deixar errar. Porque, igual uma criança quando está aprendendo a andar, tem que deixar a criança cair. Senão, não aprende. Não vai ter confiança para andar sozinho. Agora, aqui outra ideia muito importante, que são limitações do protagonismo do jovem. Então, quando a gente fala que o jovem é protagonista, não significa que é dono da verdade, que ele sabe tudo, que pode tudo. O jovem tem limitações. Quais são as limitações? Às vezes de personalidade, de formação, de experiência, tem uma experiência muito limitada, né? Então, tem gente, às vezes, quando se fala, me lembro uma vez numa diocese de Teresina, a gente estava numa assembleia da diocese, e os jovens estavam dizendo, alguns que estavam na frente da coordenação, eles achavam assim que o assessor, nós somos protagonismo, o assessor tem que ficar quieto. Né? No fundo, e tinha uma irmã que a gente estava querendo ensinar a assumir a assessoria como assessor adulto. Aí ela ficou zangada e depois recusou. Depois e, no fundo, alguns jovens assim, que queriam mandar. Né? Tinha problemas assim, que eles não faziam um trabalho de conversar, assim por diante. Tá? Então, as limitações. Quando a gente fala, então, o coordenador, não significa, então, que o assessor está sobrando. O jovem que coordena tudo, assim. Não, mas é um trabalho em conjunto. Como nós falamos, é como técnico de time de futebol. Né? Você não pode dizer para o técnico que você não entra no campo para jogar, então fique quieto aí,
Nós vamos tomar conta da coisa. Então, quando e como interferir? Então, o assessor adulto tem que saber, né? Tem momento que ele pode deixar errar para poder aprender. Tem momento que ele percebe, assim, que é coisa muito importante. Se deixar, tem um pessoal que está levando a coisa para frente, não tem experiência, são imaduras, então tem problema de poder, e tal. Se deixar continuar, vai acabar com tudo. Então, vai ter que assumir uma posição mais forte, de confronto, assim por diante. Então, às vezes, tem que ter um momento de confrontação construtiva, né? Igual, por exemplo, você é psicológico, você vai num psicólogo e você paga cada vez. E o psicólogo sempre fica elogiando você, vocês concordam com você que o problema são os outros. Você pagando e nunca confronta você. Você nunca melhora. Você nunca tem autoconhecimento, assim por diante. Bom, então agora passamos para os inimigos do protagonismo dos jovens. Então, o assessor dogmático. Então, um padre, por exemplo, uma irmã ou um adulto assim, que quer mandar, né? Outro seria o assessor paternalista ou centralizador, que é pior que o dogmático, porque amarra as pessoas emocionalmente. Outro seria assessor basista, pessoa que trabalha com grupo a nível de base, mas não quer saber com uma passão mais ampla, né? Isso é muito importante para o jovem, ter contato com o jovem de outras paróquias, da diocese, e assim por diante, senão não cresce. Assessor populista, o assessor que tem dom da palavra, ele manipula, quer ser dono da verdade, assim, e tem um discurso muito bom, mas é uma prática assim que não ajuda. E outra é a questão do assessor ponte. Assessor ponte. Então, o assessor adulto tem que ser ponte. Tem que saber trabalhar conflito, sobretudo por ser adulto, ele tem mais experiência, assim. E conflito faz parte de todo o trabalho humano, seja grupo de jovens, seja coordenação. Ele tem que saber, em vez de colocar mais gasolina no fogo, ajudar a resolver. Para isso, ele tem que ter confiança de ambos os lados. Agora, outra coisa muito importante, processo de escolha de assessor ou assessores. Então, numa diocese, tem que ter um processo, não pode ser o que é muito comum em muitos dioceses, às vezes tem jovens que estão participando como membros, depois se tornam coordenadores, ficam numa coordenação diocesana, depois termina um mandato. Aí ele se elege ele mesmo como assessor. Então, e às vezes um tipo assim não é mais coordenador, mas ele continua como coordenador, ou às vezes ele fica ocupando o espaço de assessor, mas ele não faz nada. Todos os dioceses têm assessor assim, né? Às vezes jovem, assessor jovem, adulto. Assessores assim, que eles mesmos se elegeram como assessor, não têm condições, às vezes, não encaminham as coisas, não têm responsabilidade, não têm mais contato com as bases, mas estão aí.
Então, aí, às vezes, porque me lembro um assessor, um jovem me contando, o problema é o seguinte, na diocese, a gente trabalha assim, muitos jovens trabalham na coordenação, depois termina o seu mandato, e eles querem ficar porque não tem mais amigos, todos os seus amigos estão dentro da PJ. Então, automaticamente se elegem como assessores. Então, não pode ser assim, tem que ter um processo de participação. As pessoas vão participando, discutindo o processo de discernimento, de eleição, de levantamento de qualidades, assim por diante. E é fundamental, você tem que formar uma equipe de assessores. De diferentes tipos de assessores. Então, tipo, você tem assessor, por exemplo, padre, assessor irmã, assessor leigo adulto, e às vezes você tem assessor jovens com mais idade, né? Né? E o ideal é que não seja uma pessoa só, mas é uma equipe que reúne. E reúne para compartilhar sua vida, reúne também para fazer uma revisão de vida, para discutir as dificuldades, para sentir como parte também de apoio emocional e para celebrar sua fé. E, então, uma das questões fundamentais é que é fundamental que o assessor ponte. Por que ponte? Porque ele vai fazer a ponte entre os jovens e por isso ele tem que ter a confiança dos e também com o clero e com o bispo. Senão o pastoral de juventude caminha sozinho e caminha para isolamento, não tem força. Então, por isso, então, o assessor, vamos passar para o próximo. Então, o assessor adulto deve fazer ponto com o bispo e o clero. Então, é importante ter uma equipe de assessores, assessor religioso, irmã, irmão, padre, leigos adultos e assessores jovens, numa diocese. Então, a equipe é fundamental, que não seja só uma pessoa. E o desafio hoje em dia, o grande desafio maior é o assessor religioso. Sobretudo o assessor padre, que faz ponte com o clero para facilitar a comunhão com a igreja e evitar o isolamento. Então, aqui o clero de uma região episcopal aqui em São Paulo, onde eu estou, região Belém, né? Então, quem faz o trabalho com passar a juventude, você tem que ter alguém que faz que vai fazer a ponte com o clero. O ideal é que seja outro padre, ou pode ser uma irmã, pode ser um leigo adulto também que tem muito contato, mas normalmente é mais fácil você ter um assessor padre. Isso é muito importante, porque ele pode abrir muitas portas, muitas janelas. Você sabe, você está trabalhando numa paróquia, por exemplo, se o padre não apoia, é muito difícil. Então, essa é uma outra ideia fundamental. Então, aqui, a relação entre coordenação de jovens e a comissão de assessores. Então, não sei se entenderam. Então, numa diocese, você deve ter, ou uma região episcopal, que nem vocês têm em Belo Horizonte. Você tem uma coordenação de jovens e você tem comissão de assessores. E você tem assessor diocesano, às vezes, secretário jovem, que está nos dois. E tem funções diferentes. A coordenação de jovens tem função organizar pastoral, executar as decisões tomadas numa assembleia, acompanhar o plano pastoral, por isso você tem plano pastoral,
e tomar decisões. E a comissão de assessores. Uma função muito importante, conquistar assessores. Nós já falamos antes. Há uma crise de assessores adultos. E para isso, então, a gente tem que conquistar. Não dá para ficar só esperando. Depois que você conquista, você tem que capacitar. E a comissão também ajuda a aprofundar certos temas. E o espaço também de convivência. Agora, aqui um outro tema que há muita confusão hoje em dia, porque antes tinha só a PJ. Depois, nesse documento 85, Assembleia dos Bispos, por 2 anos assim trabalhando em cima do documento, surgiu a ideia de setor juventude. Agora, setor juventude, por quê? Porque havia a PJ, havia movimentos carismáticos, comunidades, havia congregações religiosas trabalhando com jovens, e também tem outras pastorais, crisma, pastoral vocacional, assim por diante, que trabalham com jovens. Então, como a ideia do setor juventude, ter um espaço em nível de diocese onde todo mundo pode ter momentos em comuns. Então, um espaço aqui de instância de articulação, alguns eventos em comum. Mas aí fica outra questão, como entender o setor juventude e o acompanhamento dos grupos. Então, não é a função do setor juventude acompanhar os grupos que estão na base. Sua função é articular coisas entre todos. Seja Dia Nacional da Juventude, seja, por exemplo, desses cursos que vocês estão organizando, assim por diante. Então, quem vai acompanhar os grupos na base? Os grupos paroquiais, PJ, ou se não, você tem que ter uma coordenação dos grupos paroquiais. Os movimentos têm seus grupos, as congregações têm seus grupos, crisma, assim por diante. Então, há necessidade de manter espaços próprios para não perder a identidade. E espaços próprios para acompanhar sistematicamente suas bases. Senão, os grupos paroquiais ficam largados. Tá bom? Depois a gente pode discutir isso se você tem dificuldade. Muita confusão sobre isso. E o que estou dizendo agora, o que está no documento 85. Então, seria importante ler isso também. Agora eu vou passar por outra parte. Aqui uma coisa que não está no livro, está em outro livro. Esse livro aqui, né, é o CDL segundo nível. Né? Eu decidi colocar nesta palestra porque eu senti conversando com vocês, né, e assistindo a alguns outros lives, que uma das dificuldades que vocês estão tendo é ter uma visão global. Porque se você tem que ter uma visão do quadro todo, um plano global. Aí depois onde cada coisa se encaixa. Igual um quebra-cabeça, né? Não adianta você ter uma peça, ou duas peças, 3 peças. Você tem que saber, então, como encaixar tudo. Então, aqui é nova, eu acho que é muito importante, vai te dar uma visão para vocês, assim,
na sua arquidiocese de Belo Horizonte, mas sobretudo na região episcopal onde vocês estão. Então, aqui, níveis de evolução das estruturas organizativas do trabalho pastoral com jovens. Então, vamos passar por diferentes níveis, vão nos ajudar a examinar, fazer um diagnóstico de nossa região episcopal, de nossa diocese. E onde precisamos, o que está faltando, onde precisamos centrar foco. E eu vou precisar de alguém para fazer leitura de um texto. Tem alguém que pode fazer? Este aqui. Quem pode fazer a leitura? Vocês estão escutando? Sim, estamos escutando. Eu vou ler. Pode ler. Pode ler, Fabiola, pode ler. Melhor. Pode. O acompanhamento dos jovens passa por diferentes níveis de evolução. Conhecer os níveis de evolução facilita o diagnóstico pastoral. A análise da situação da evangelização da juventude em uma diocese e as lacunas existentes. Uma visão de níveis de evolução é importante para manter o olhar no quadro maior e não se perder em peculiaridades e detalhes secundários. Entendeu? Dá uma olhada aí. Todo mundo já entendeu. Isso é muito importante. É o documento 85. Então, a análise da situação, uma visão de níveis de evolução é importante para manter o olhar no quadro maior e não se perder em peculiaridades e detalhes secundários. Tá. Então, isso que nós vamos fazer agora. Vamos mostrar para vocês quais são os níveis. Enquanto eu estou falando, você vai confrontando com sua situação, sua paróquia, sua diocese e assim por diante. Então, num trabalho, que é o documento 85. Então, vamos falar dos níveis de evolução do processo de acompanhamento dos jovens. Não dá para vocês dar aquela visão assim mais ampla. Então, qual o primeiro nível? Organizar eventos para os jovens. Então, normalmente, numa paróquia ou diocese, ou setor, forania, não sei qual o termo que vocês usam, você organiza, o que você organiza para os jovens? Organiza um retiro, um encontro, acampamento, tarde de formação, um passeio, assim por diante. Agora, se a gente fica, e a pastoral da juventude, em muitos lugares, fica só nesse nível, organizando coisas para os jovens. Qual o problema se a gente ficar somente nesse nível? O que falta? O que falta é continuidade. Você faz um passeio, você organiza uma live, uma palestra, um curso. Quando terminar, todo mundo volta para sua casa. E morre tudo. Não há continuidade. Então, qual seria o próximo nível que é fundamental? Que vocês devem pensar, dar prioridade. Uma prioridade meio difícil agora, por causa da pandemia. Então, o segundo nível, que é de fundamental importância, é organizar grupos de jovens.
Se você não tem grupos, como você vai acompanhar os jovens? Você vai de casa em casa para acompanhar os jovens? É impossível. Toda formação de líderes normalmente vem a partir de trabalho em equipe, grupos. Quem foi a pessoa na história da humanidade que descobriu isso, que usou melhor como estratégia de formação? Pequeno grupo. Foi Jesus Cristo, né? Esse é o grupo de 12. Se ele não tiver formado esse grupo e nos deixado, como ia ter continuidade? Claro que Deus pode tudo, mas ele trabalha com mediações humanas. Foram os apóstolos que levaram adiante a mensagem. Então, um grupo. Claro que isso é complicado agora, porque nós estamos no meio de uma crise mundial, né? Estamos vivendo em tempos difíceis, né? De distância social. A gente não pode tocar nas pessoas, a gente não pode reunir. Mas a gente está com a esperança que isso tem que terminar um dia, né? E que não demora muito. E por sorte, nós descobrimos assim, estamos trabalhando bem na internet, e você sobretudo, né? E hoje em dia, por sorte, também nós temos ferramentas pedagógicas virtuais, muito avançadas, que a gente não tinha alguns anos atrás. O Zoom, por exemplo. Não tinha esse nível de comunicação. Antes tinha Skype, mas problema de número, problema de som, o problema de conexão e internet. E hoje em dia avançamos muito. E vocês estão aproveitando bem. E parabéns. Né? Agora, nosso desafio vai ser, quando terminar, quando a gente consegue partir para o contato pessoal, para o presencial, né? Como vamos ter que retomar muita coisa. Vamos ter que retomar os grupos, por exemplo. Não vai ser fácil. Mas a gente não pode ficar eternamente na internet. Avançar. Outro nível. Qual outro nível? Então, a importância dos grupos de jovens, nós falamos isso. E uma das fontes importantes de grupos de jovens é a confirmação, o crisma. Todos os anos são milhares e milhares de adolescentes que são formados e vão embora, não aparecem mais. E uma das estratégias importantes de continuidade é a formação de grupos de jovens. Bom, mas então, mas não basta ficar só em grupos de jovens. Qual outro nível que é fundamental? Se a gente fica só num grupo de jovens, qual o problema? O problema é isolamento, grupos isolados, assim. Com o tempo o pessoal desanima. Então, qual outro nível muito importante? Então, seria isso aqui. Organizar os diversos grupos em rede. Porque senão os grupos vão morrendo. Tem que tirar. E o jovem quer. Ele quer também que seu grupo tenha contato com outros grupos e faz um trabalho em conjunto, né? Aí você tem coordenações de setor, de diocese, e aqui não é mais organizar coisas para os jovens. Os próprios jovens estão organizando.
Aí se fala agora de processo. Então, há um processo de acompanhamento sistemático de pessoas e de grupos. Isso é muito importante. Aí as pessoas crescem, a liderança, a confiança, o compromisso com Jesus Cristo, com a fé. Então, as estruturas de coordenação facilitam a organização de uma rede de grupos através de qual é possível deslanchar processos e não mais atividades isoladas. Então, senão você tem uma roda dentada, rodando sozinho, mas não está conectando com as outras rodinhas. Depois você não tem poder de uma grande máquina de fazer as coisas. E depois, aí isso que a gente estava falando um pouco antes, falando do setor juventude, né? Como você faz com esses grupos que estão nas paróquias? Primeiramente, você tem que criar os grupos. Depois, você tem que organizar. Ou em nível de forania, ou de região. E tem que ter coordenação diocesana, a equipe central, coordenador jovem e o assessor adulto. Então, o assessor adulto tem que trabalhar dentro disso. O assessor adulto tem que entender isso, não é organizando coisas para o jovem. É deslanchar um processo onde todo mundo assume como responsáveis. Agora, o que você chama isso, por exemplo, numa diocese, essa coordenação dos grupos, PJ, outra coisa, acho que o nome não importa. Historicamente foi PJ. Pode ser que em alguns lugares isso não é mais difícil, mas tem que ter essa coordenação, senão você tem grupos isolados que desanimam e não crescem, não formam liderança. Bom, e com o próximo, não basta só você não basta, eu tenho um relógio aqui que para e depois tem que começar. A gente está chegando no final agora, né? Mas então, por exemplo, esse nível de rede de grupos. Qual outro? Se você fica só nisso, qual outro nível que é fundamental? Que você tem que dar atenção? Ah, não, antes. Então, aí você tem, em muitos dioceses, você tem que um dos grandes problemas hoje em dia, elitização do trabalho pastoral com jovens em alguns lugares. Por exemplo, coordenação diocesana, tem assessor adulto, tem coordenador jovem, e não há contato dos coordenadores com os jovens que estão nas bases. Que a gente chama de vanguardismo, elitização. Você tem uma coordenação que não estão mais conectando com as bases. E ficam viajando, participando de reuniões de coordenação de diocese, de regional CNBB, nacional, isso, aquilo. Mas vão esvaziando a base, não conseguem mobilizar o resultado. Isso que nós já falamos mais ou menos o mesmo esquema de antes. Bom, então qual é esse próximo? Conscientizar sobre o projeto pastoral. Teoria em comum. Não basta você ficar organizando coisas, eventos. Você tem que saber
qual é o seu projeto pastoral? Para onde você vai? Qual a teoria que você tem em comum? Qual a sua visão de igreja? Uma visão conservadora ou mais fundamentalista, ou uma igreja mais libertadora, uma igreja mais espiritualista, ou uma igreja transformadora, uma igreja clerical, uma igreja assim, ministerial. Que tipo de jovem quer formar? Um jovem assim, um leigo, adulto, que tem um discurso, seu próprio discurso, e consegue trabalhar no mundo moderno e transformar esse mundo. Então, resumindo assim, eu vou pedir no final, se pode ser a mesma pessoa para fazer uma leitura, outra leitura grande. Pode se preparar. Então, o projeto pastoral determina, então, por que é importante ter um projeto pastoral? O tipo de jovem que se quer formar, um modelo de igreja, a relação igreja-mundo e o tipo de espiritualidade. O tipo de espiritualidade mais do outro mundo, ou uma espiritualidade comprometida com os pobres, com transformação. Hoje os processos são muito rápidos. É uma geração de líderes que não passa clareza. Por isso é importante essa visão que eu estou passando para vocês agora. Nós temos então um curso CDL2 que quer contribuir para a solução desse desafio de falta de clareza de projeto. Depois, aí no final, a gente fala mais sobre isso. E, finalmente, ele conta que o crescimento na fé se dá por etapas. Não é um jovem, a gente não pode cometer o erro de achar porque o jovem chegou no grupo semana passada, que ele está comprometido com Jesus Cristo, com a igreja, né? Está lá talvez porque gosta da amizade, porque gosta de quer namorar uma menina, assim por diante. E com o tempo vai purificando isso. Então é um processo longo, né, de formação, de evangelização, de crescimento na fé. E isso passa por etapas. Essas etapas, agora, aqui não dá para aprofundar. Quem pode fazer a leitura final? Também do documento 85. Posso fazer. Ótimo. Olha esse texto aqui. Sim. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Do encontro pessoal com Jesus Cristo nasce o discípulo e do discipulado nasce o missionário. O encontro pessoal é a primeira etapa. Em seguida, nasce um itinerário em cujas etapas vai amadurecendo pouco a pouco o compromisso com a pessoa e o projeto de Jesus Cristo, à luz do mistério pascal. Cada etapa abre horizontes ao jovem para definir seu projeto de vida. O jovem aprende a escutar o chamado de Cristo, a buscar uma vida interior de valores evangélicos, a sair do individualismo para pensar e trabalhar com os outros, a participar de uma comunidade eclesial concreta, a se sensibilizar com o bom samaritano com o sofrimento alheio, a participar de uma pastoral orgânica com os outros, a entender que a luta pela justiça é um elemento constitutivo da evangelização e a se comprometer de maneira decisiva com a missão. Estas etapas devem levar a uma opção vocacional, entendida como vocação de leigo
ou vocação de especial consagração, como presbítero ou religioso. O que sustenta a caminhada é a graça de Deus. Bom, então, colocar numa linguagem assim, mais teológica, né, o que a gente mostrou para vocês agora, a questão dos níveis, evolução, depois há também etapas. Né? E na vida humana, tudo é por etapas. Né? Você nasceu pequeno, depois você vai crescendo. E você foi crescendo, passando por etapas fisicamente, mas também emocionalmente, e também psicologicamente, e também moralmente, e também intelectualmente. Então, não é, você tem que ter essa visão a longo prazo, né? Os jovens que estão chegando agora têm que dar tempo ao tempo. Você tem que ter um processo de acompanhamento que vai levar a isso. Compromisso com Jesus Cristo e com os outros, com a igreja e com o mundo, com o pobre, com transformação social. Tá bom? Podemos voltar então vamos voltar para a vida real. Tudo bem, vocês? Boa noite, aqui é Marinalva. Fiquei muito feliz com esses dois momentos, né? No primeiro, padre, eu não participei. Aqui quem vos fala é Marinalva, da paróquia São Jorge. Por esses detalhes, né, essa fragmentação desses dois encontros, que eu observei muito e contemplei, né, uma síntese do que o senhor disse. Que às vezes a gente fica tanta informação, né? É igual o Dom Joaquim Moll não exagerou, né? Na acolhida, na apresentação da sua pessoa humana, né? Eu fico muito feliz, agradeço a Deus, né? Por esse passaporte em forma de pessoa humana. Eu aqui, como se diz, na frente desses jovens aqui, eu sou meio que perdida, né? Porque já estou numa idade bem longínqua, né, da juventude. Mas a minha mente, a bondade de Deus, né, a pele, os cabelos, nota-se a idade. Mas Deus a idade, mas Deus é tão bom que dentro dos dons variáveis de cada um na construção do encontro pessoal, o senhor mostrou e pediu para que a garota desse, aí tá o alicerce, né, de o início, o encontro pessoal com Cristo, o discipulado, né, a ser missionário, são moldagens, né, da bondade de Deus para conosco, e cada um tem o seu tempo. O meu tempo é agora com os cabelinhos brancos, né, e sou para servir na espiritualidade, igual informei, né, Cícera Botelho, que ela me acolheu, me deu uma força nesse universo novo aí, né, lidar assim no sentido corporal com o que Deus me ofereceu agora, que segundo a bondade e a moldagem, estou pronta na arte, porque sou poetisa, a bondade de Deus. Eu já estou em missão via Facebook, Marinalva Rodrigues, poetisa. Então, eu já estou trabalhando a escrita de maneira contemplativa. Todos os dias eu tenho frases pequenas, porque a correria do dia a dia, ninguém quer ler textos muito longos, né? Então, em pequenos versos, eu vou evangelizando. E nada mais é que Deus me capacitando para o meu agora. Boa noite, obrigada pelo momento da minha apresentação. Muito boa contribuição, é excelente. Obrigada. A Elisa pediu a palavra, padre. Tá. Boa noite para todos, boa noite para o Jorge. Quem está coordenando agora é
Nayara? Ok. Tô aqui, padre. Tá, tá bom. Tô aqui olhando as mãozinhas levantando. Tá bom, ótimo. Tá bom. Pode Leonardo. falar, Elisa. Então, é uma pergunta que eu acho que, assim, trazendo um pouquinho para a nossa Tá. realidade aqui, né, de Belo Horizonte, de região episcopal, mas também pensando na estrutura maior, o senhor falou sobre alguns tipos, né, de assessores, assim, quando o senhor fala dessa parte, né, de alguns inimigos do protagonismo da juventude, e um daqueles que o senhor citou, que eu acho que talvez é o que mas tentando trazer para uma linguagem mais próxima de nós. O senhor fala do assessor basista. No meu entendimento, seria aquele assessor que trabalha ali na base junto com os jovens, mas que não tem uma visão mais aberta para o todo. Seria isso, né? Exato. Tá. E aí, como é que a gente, dentro desse contexto, eu acho que uma realidade que aparece em muitas de nossas paróquias, se não em todas, é a questão, por exemplo, dos movimentos com os jovens, né? Que às vezes tem uma estrutura mais fechada em si mesmo, uma estrutura de movimento, mas que não se integram nem na paróquia, mas também não se integram com um todo, né? Com essa estrutura, com essa coordenação diocesana, com essa coordenação regional, eles ficam, de certa forma, um pouco à parte, né? Então, não sei se eu poderia também, talvez, falar um pouquinho desse fenômeno, se é uma coisa que aparece, né, também já em outros lugares, e como que a gente pode, nas bases, com os grupos, trabalhar, né, não excluir esses movimentos, mas trazê-los, tentar integrá-los nessa estrutura que já existe nas paróquias, nas foranias, na região e na diocese, para se integrar depois numa perspectiva maior, a nível nacional também. Bom, eu acho duas coisas. Esse é um fenômeno assim, universal. Às vezes os movimentos têm uma tendência de se fechar, porque tem às vezes tem uma metodologia diferente, espiritualidade, assim por diante. E você indicou como ter um entrosamento, por exemplo, nível de paróquia. O ideal numa paróquia, né? Que há momentos assim, de comunhão também. Né? E o trabalho pastoral com jovens. Eu acho que certas coisas, são eu vejo duas soluções. Uma é a questão em nível de base. Certas coisas você está promovendo, né? Como, por exemplo, convidar. Agora, a grande questão é o setor juventude. O setor juventude foi criado para isso, né? Para, como a gente mostrou no quadro geral, né? Porque o setor juventude tem como articular. É importante, em nível talvez de diocese, ou para vocês de região episcopal, organizar coisas que incluem os grupos de base, a PJ, movimentos carismáticos, movimentos talvez, não sei se você tem às vezes tem movimentos de encontro. Então, um primeiro passo é isso, começa a ter contato entre diferentes expressões. Né? Agora, porque tem temas em comum, né? Seja espiritualidade, seja um retiro, seja toda a questão a questão tem 1000 temas. Vários lugares, por exemplo, estão trabalhando, o ano que vem vai ser mais forte, questão de formação política. Né? Então, como você trabalha isso? Um encontro para discutir, palestras, assim por diante. Pode ser uma palestra sobre igreja, sobre 1000 coisas, para os leigos. Tem muito tema hoje em dia, né? Meio ambiente, assim por diante. Mas é um desafio. Isso não é... Eu acho que o setor juventude, essa é a finalidade principal.
né? Para juntar todo mundo. E a outro nível, que são as passar junto, tudo vai articulando seus grupos, carismáticos seus grupos, assim por diante. Tem espaços diferentes. Mas é importante ter também um contato assim, com todo mundo. E o documento 85 é muito importante, porque o documento 85 foi elaborado, eu conheço bem porque eu era relator da comissão que fez o documento. Em 2 anos, assim. E foram para os dioceses, para as bases, envolveu os bispos, né? E depois foi votado o documento final. Esse documento foi feito não para todo mundo que trabalha com juventude. Seja PJ, seja renovação carismática, seja. Então, aí seria também outra possibilidade, um momento assim de uma tarde de formação para estudar documento, uma parte do documento. É muito rico, por exemplo, a parte porque o documento segue o ver, julgar e agir. O julgar é muito rico, a visão da igreja, a visão da pessoa humana, e depois o agir é muito forte. São 5 pistas de ação. Tá bom? A Elisa mesmo já mandou aqui para a gente também, que aqui a gente tem a realidade de Belo Horizonte, né, da Arquidiocese, é a peregrinação, né, para a Serra da Piedade, que é feita com todas as juventudes de vários lugares, né, e convidando todas as realidades de trabalho com as juventudes. É bem interessante. É verdade, Elisa, eu concordo. Então, as pessoas precisam ter contato, as diferentes expressões, e começam a trocar ideias. O Padre Jorge, a Bíola tinha comentado mais cedo, Bíola Brandão, né, dessa dificuldade agora do encontro dos jovens virtual. Você quer perguntar alguma coisa, Bíola? Quer falar um pouco sobre isso? Que a gente ainda tem uns minutinhos, né? Sim, tem. Bom, nós até estávamos participando de um encontro, né, do Crisma, antes da gente entrar na nossa reunião, de 2 às 5. E aí a gente estava percebendo o quanto está difícil, né, do jovem ingressar nas missas, não tem mais os encontros, né, adorações, tudo foi suspenso. Então, nós, enquanto, né, assessores, né, ou coordenadores dos grupos, estamos encontrando muita dificuldade para essa volta, de como reconquistar, né, o jovem de volta para a igreja. Qual é uma comentário ou pergunta? Não, seria um comentário se também as outras paróquias têm encontrado esse desafio. Ela fez um comentário, o Padre Jorge, e aí eu só, né, trouxe para se ela queria perguntar alguma coisa, se ela queria abrir esse comentário aqui para todo mundo. É um comentário muito importante, porque estamos vivendo um momento anormal, né? Estamos vivendo um momento anormal, essa epidemia. Eu não gostaria de ser jovem hoje em dia. É muito difícil, porque o jovem é contato, né? Você está na idade que você tem que estar em contato, abraçando, beijando, trocando ideias, né? E isso não é possível, né? E muito tempo, né? O isolamento
E está aumentando, inclusive, o número de pessoas com problemas psicológicos, ansiedade, depressão. Tá um momento. Nós vamos ter agora o CCJ no domingo, um live sobre isso, saúde mental no trabalho com jovens, dos jovens. Infelizmente, está fechado, já é um grupo fechado, igual esse aqui, tem 85 pessoas inscritas, né? Então, mostra assim que a dificuldade que nós temos agora de articular o trabalho com juventude por causa disso, a distância, né? Temos que manter, quantos? 3 metros de distância, né? E usar máscaras, né? Mas isso a gente tem que estar preparado, assim, com o momento que termina, a gente vamos para a luta. Mas vocês são uma geração, assim, muito especial. Vocês vão lembrar esse momento, assim, na história da humanidade, um momento, assim, dramático, assim. Está participando? São os meus, eu tenho 3 aqui que estão desesperados ali com fome, mas daqui a pouco a gente vai lá. Tem mais alguém, gente, que quer perguntar? Então, a Fabiola agradeceu, né? O padre falou amém, né? Que a gente é essa geração e que a gente vai conseguir passar, assim, por esse momento, né? Com força, com fé, e vamos levantar. Vocês são os privilegiados, porque vocês estão continuando a manter contato através da internet, né? E trocando ideias e aprofundando. Por exemplo, essa visão que passei para vocês agora, tem alguma coisa que chamou atenção? Agora é muito difícil, né? Muito em cima. Vamos ver. Uma coisa que... Graziele falando aqui. Sim, Graziele. Tudo bom? Então, uma coisa que me chamou a atenção do que você me falou é que eu nunca... Uma coisa muito simples, que eu nunca tinha pensado, é qual tipo de jovem queremos formar. Eu não tinha pensado nisso. Na espiritualidade, não sei... talvez na forma social de ver o mundo. Eu achei isso muito interessante, porque a gente aqui, na nossa paróquia, a gente estava meio sem norte. E era essa a pergunta que a gente precisava fazer. Que tipo de jovem a gente quer formar? Era isso. Não é só o assessor adulto que tem que fazer essa pergunta. Também o jovem líder que está trabalhando com os outros jovens. Essa é uma pergunta das mais importantes. Uhum. Tem Franklin, acho. Tem levantado. Boa noite. Boa noite, padre. Boa noite a todos. Tudo bem, padre, Franklin? Uma coisa que me chamou muita atenção durante o que você falou sobre o processo e sobre uma analogia sobre o que foi dito anteriormente, né? Sobre os jardineiros, né? A palavra que define muito bem todo esse processo que nos ajuda a superar e a conquistar o que a gente tanto almeja, eu acho que a palavra que define bem seria a paciência, né? Acho que a formação dos assessores, os assessores e os assessorados tendo paciência, né, para podermos atingir os objetivos, né? E quem melhor do que, né, fazendo uma analogia com a relação aos jardineiros, né? Quem melhor que um jardineiro, né, para dizer sobre a paciência, né? Porque ele semeia, a planta germina, cresce, amadurece,
dá flor e por fim, ela dá o fruto, né? Então, isso é exatamente o processo que a gente busca, né? Nesses processos que você apresentou, para mim é exatamente isso. E sem a paciência, né, que nos ajuda a perseverar, a conquistar esses objetivos, talvez fique um pouco mais árdua a trajetória, né? Então, eu acho que é o que eu consegui absorver bem, né, do que você falou e desse processo todo. Eu acho que o momento também exige paciência, né? E esse processo ele requer muita paciência de todos os lados. É isso. Muito bom exemplo. Tem pessoas com a mão levantada, tem 2 pessoas. Marina Mendes, né? É a próxima. Isso. Eu fiquei pensando muito assim, em tudo que o senhor falou e trouxe bastante para a nossa realidade aqui no Pindorama, na São Miguel, porque durante muito tempo, assim, começaram-se movimentos para criar grupos de jovens, aí passava 2, 3 meses, o grupo acabava, o grupo sumia, né? E aí, quando o senhor traz os tipos de assessores, o que eu percebo é que aqui a gente cometeu muitos erros semelhantes, de às vezes pessoas que foram de grupos de jovens e que já não eram jovens, né? Não passar esse protagonismo, não passar o bastão, né? E querer ficar ali meio que cercando e tomando conta e tomando na frente do processo e com um discurso que era esse, né? De meu grupo, os meus jovens, os meus meninos. E aí, realmente, as coisas não fluíam. Então, quando o senhor traz essas reflexões, de fato, para a gente que está iniciando um grupo, porque a gente começou um grupo este ano, né? E, assim, nos coloca, de fato, no lugar de assessores, passando esse protagonismo para os meninos, e, ao mesmo tempo, pensando, né, que grupo é esse que a gente está formando? Refletindo isso, já que é algo que está começando. Eu gostei muito, assim, da sua fala. Muito bom, excelente. Marinalva? Pode falar, Marinalva. Você quer falar? Perguntar? Seu microfone está desligado. A reflexão do jardineiro com a pergunta da menina anteriormente, que no sentido de encontrar o norte para servir, né? Para ser útil no grupo. Essa é uma pergunta maravilhosa dessa garota, pelo seguinte: o jardineiro nos mostrou que a reflexão não adianta a gente querer, né, se entregar naquilo que a gente não tem o dom, né? Por exemplo, é um exemplificando a minha pessoa. Eu sou um fracasso com coisas, com delicadezas de, por exemplo, arranjos. Eu não sei mexer com essas coisas, nem por isso que essa reflexão mexeu comigo. Então, a gente não precisa ficar com vergonha porque a gente não tem o dom em uma área. Porque Deus quer, é isso mesmo, singularidade em um grupo, não preocupando em querer apresentar um dom que não temos. Isso aí é uma das coisas mais importantes, a autenticidade. É só isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, poetisa. Bom, e aí a gente vai chegando no final, já são 19 horas, né? O nosso tempo limite. Eu vou pedir a gentileza de, se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar aquela fotinha marota do grupo. Todo mundo feliz. Só lembrando aqui, ó, que o Tiago mandou a lista de presença, tá, gente? Tá no chat.
Eu ia falar isso Assinem. depois. Desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. É porque eu falei assim, eu vou falar da foto primeiro, antes que o povo comece a sair e a gente não tirar a foto. A foto é mais importante que a lista de presença, olha só. Não vão embora, não. É a primeira foto, depois vocês vão embora. Vamos tirar a brincadeira. foto, isso. E aí a gente tem lá a listinha de presença, né? Lembrando que são 5 encontros e para você ter o certificado, você precisa ter presença em pelo menos 4, né? É aí a porcentagem de 75%, 80% que a gente precisa para comprovar a carga horária do curso, né? Vai ser um certificado super chique, gente, assinado pelo Padre Jorge Boran e por Dom Mol. Nossa, é um certificado, assim, que eu vou enquadrar, sabe? Eu vou na parede, então não percam. Quem que vai tirar a foto aí, Thiago? Você vai tirar? Quem que vai tirar? Eu vou tirar? Vamos tirar um tanto de gente que a gente não... Vamos pedir para todo mundo... Eu estou no computador aqui também. Peraí, deixa eu ver se eu abro. São 2 telas, né? A gente tem que... Vamos tirar a foto depois. Talvez tem mais um aviso no final, mas vamos tirar a foto. Tá bom. Quantas telas tem? São 2 telas. Com 2 telas. Estou apanhando aqui, gente. E aí? Pronto. Tirei aqui 2. Vamos aos avisos paroquiais, então, né, Padre Jorge? Deixa eu tirar a segunda tela. Tira a segunda. O primeiro aviso, então, é a lista de presença, que está aí no chat. Segunda tela. Responderem. Muita gente sem cara. A segunda, o povo ficou mais tímido, né? Dá para abrir a câmera? Tá ótimo. A lista de presença no chat. O livro, agora que nós tivemos uma pequena flexibilização, né? A gente vai deixar nas paróquias. E aí a gente vai informar direitinho os dias, né? Porque a gente não vai sair todos os dias para fazer entrega. Então, a gente vai sair e fazer entrega das pessoas que já efetuaram o pagamento. Esse pagamento, lembrando que é uma taxa de inscrição, né? Ela não vale só para o livro. Então, está incluso aí todo o trabalho, né, de infraestrutura da equipe, a questão do certificado também. Então, algumas pessoas perguntaram assim, é só o livro, eu não vou querer. Só que não é só o livro, né? O livro é também como consequência dessa taxa de inscrição. Então, é uma taxa de inscrição de R$15, todo mundo que está participando precisa pagar. Muitas pessoas já pagaram, né? Acho que a maioria já pagaram, então já foi um ponto muito bom, muito positivo. E aí a gente vai fazer a entrega desses livros agora com essa abertura, né? Com essa flexibilidade, mas a gente avisa nos grupos certinho, né? Falando no caso da Rense, a gente vai deixar nas paróquias. As pessoas que estão em outras regiões episcopais, a gente vai tentar pensar, o Tiago vai tentar pensar também, onde pode ser um ponto central, né, para a gente deixar todos, porque tem algumas pessoas da Rensa, povo de Betim, povo lá da Renspe, lá do Florestas, Sabará, tem uma galera aí. E aí a gente combina direitinho. Mais algum recado, Padre Jorge? Terminar com oração. Pode ser um Pai Nosso, Ave Maria. Mas mais alguém quer falar alguma coisa? Agradecer, né, a presença de cada um, de cada uma que participou. Sim, muito importante. Eu gostei muito da participação de vocês. Um crescimento muito grande em comparação com o último encontro, né? Vocês são menos acanhados. O César falou que pode entregar o livro na casa dele, porque lá é um ponto central. Ah, César, todo mundo quer essa vantagem, né? Tô aqui rindo, ele é lá de Betim, gente, imagina, do outro lado. Centralzão, né, César? Aí não, né? Com o álcool no preço que tá ainda. Doído. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de cada um. Aí, Padre Jorge, dá a bênção para a gente, para a nossa oração final. Alguém pode rezar o Pai Nosso e eu dou a bênção no final. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe todos vocês que estão aqui, que estão assumindo este ministério bonito, sem de opção de priorizar o ministério de trabalho com juventude. Que Deus abençoe vocês, que esteja sempre com vocês, esse Cristo que caminhou com os apóstolos, os discípulos no caminho para Emaús, que esse mesmo Cristo continua dando passos junto com vocês, Cristo vivo, no meio de nós, nos orientando, escutando nossas ideias, nossas angústias, nossos medos, nossos sonhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor acompanhe vocês nesses 2 meses até nosso próximo encontro. Fique com Deus todos. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigada a todo mundo, gente. Com Deus. Com Deus, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Gente, com Deus.